Ministério da Cultura apresenta MASP Acessibilidade. Leonilson, agora e as oportunidades. Sem título, 1989. Luta de espadas sobre veludo roxo, 1989. Voilà mon cuillère, eis meu coração, circa 1989. Léo não consegue mudar o mundo, 1989. O Porta-Fortuna, 1989. Here Comes Your Man, Aí Vem o Seu Homem, 1989. Sem título, 1989. Nascido em Fortaleza, em 1957, Leonilson mudou-se com a família para São Paulo ainda pequeno, e logo cedo começou a demonstrar o seu interesse pela arte. Fez cursos livres na Escola Pan-Americana de Arte e depois ingressou no curso de Artes Plásticas da Fundação Armando Álvares Penteado, FAAP. Na década de 1980, fez parte do grupo de artistas que retomou a prática da pintura, conhecido como Geração 80. Participou de importantes mostras no Brasil e no exterior, como bienais, panoramas da arte brasileira e a emblemática Como Vai Você, Geração 80. Este vídeo se refere à primeira sala da exposição, que trata do ano de 1989, quando Leonilson radicaliza o uso de novos materiais têxteis não convencionais em seus trabalhos, algo que já havia iniciado no ano anterior. É o caso da opulenta franja de fios de seda brancos, em Sem Título, o veludo, bordado com coração e espadas de metal em Luta de Espadas sobre veludo roxo, e o feltro bordado com pingentes de cristal no icônico Voilà mon cœur, eis meu coração. Tais materiais se associam a outros do universo da costura e são reflexos da vivência familiar e do profundo interesse pela moda. Um homem queer que, aventurando-se pelos territórios dos têxteis, insere-se em uma tradição usualmente dita feminina. De fato, a utilização desses materiais não convencionais continuará nos anos seguintes e caracteriza os mais emblemáticos trabalhos em bordado do artista. A obra Luta de Espadas sobre Veludo Roxo tem 12 centímetros de altura por 15 de largura e está exposta no lado esquerdo da parede à frente de quem entra na galeria. O tecido tem nos cantos superior direito e superior esquerdo duas rústicas taxas de metal e em toda a borda uma costura alinhavada com pontos grandes em linha rosada, formando um pontilhado irregular. Bem no centro do veludo estão presas por uma linha preta duas pequenas espadas de metal acinzentado, com aspecto desgastado e um pouco enferrujado. As espadas se cruzam, uma sobre a outra, formando um X aberto. No eixo do cruzamento das espadas, onde está o nó que as prende no centro do veludo roxo, pende um pingente de coração de metal, também acinzentado e com aspecto desgastado. O coração tem um volume arredondado e é adornado com arabescos circulares. Em suas pinturas, desenhos e bordados, Leonilson acrescenta palavras e frases, elementos que auxiliam na criação de seu imaginário poético e comunicam as mensagens existentes em seus trabalhos. A partir da repetição de símbolos, Leonilson imprime metáforas sociais sobre as relações humanas, o mundo e sobre si mesmo. O artista traz em seu trabalho o coração como motivo dominante e recorrente. Coração como órgão, músculo, que bombeia sangue através das veias e artérias. Coração como centro vital de emoções e sensibilidades, como repositório de sentimentos sinceros, profundos e íntimos do sujeito. A obra
Léo não consegue mudar o mundo, também exposta na parede à frente de quem entra na galeria, foi feita em tinta acrílica e tinta metálica sobre lona, destacando-se pela sua dimensão, 156 centímetros de altura por 95 de largura, e pelo vermelho intenso que recobre toda a superfície. Na região central da lona está uma representação realista de um coração, no mesmo vermelho intenso. O coração é um volume ovalado e irregular, de onde saem veias e artérias brancas e vermelhas, para cima e para baixo. A imagem tem uma espécie de aura em torno dela, produzida pela forma que o artista trabalhava, fazendo primeiro o desenho e colocando um fundo que o contorna em seguida. No caso dessa obra, o artista deixa uma parte do tecido sem pintura. Na parte inferior, as duas artérias estão preenchidas por palavras escritas em preto com letras maiúsculas, inconformado. Está à esquerda, de cima para baixo, e de cabeça para baixo. Já a palavra solitário, à direita, também de cima para baixo, mas desta vez vista de cabeça para cima. Acima deste coração, dispostas verticalmente, aparecem ainda as palavras abismo, do lado esquerdo, escrita de cima para baixo, e luzes, do lado direito, escrita de baixo para cima. Além disso, o título da pintura, Léo não consegue mudar o mundo, aparece na borda superior em preto, sobre uma fina faixa branca. As inscrições que rodeiam a imagem do coração surgem da forte simbologia do vermelho, que domina o fundo da pintura. As declarações escritas, de impotência e inconformismo, evocam um universo alegórico de significados, remetendo à ideia de um sacrifício corporal ou até mesmo a uma elevação espiritual. De um lado, a resignação. De outro, insatisfação e um ímpeto de luta. Esses sentimentos refletem a dualidade do indivíduo, algo totalmente natural, considerando que ele nunca teve a intenção de ser coerente. 1989 é um ano vital para Leonilson. Neste período, ele se dedicou com profundidade ao desenho, como comprovam os exemplos aqui expostos. Ele era um viajante ávido e a portabilidade do papel lhe permitia trabalhar longe do ateliê, esboçando composições rapidamente. A escala reduzida, íntima e singela é bem afeita aos temas do diário. O modelo de Leonilson consistia em realizar um desenho que ocupava apenas uma pequena parte do papel, um pouco deslocado do centro, em caneta preta e frequentemente com uma ou duas cores adicionais em guache ou aquarela. A grande área em branco em torno da figura confere ao trabalho um ar delicado, solene, despojado e precioso. O modelo do desenho de Leonilson não se limita às obras em papel e é transposto, como esquema formal e processual, para a pintura. Nesse caso, uma figura ocupa apenas parte da tela monocromática, seja na lona branca ou crua, como em O Porta-Fortuna, ou em um fundo colorido no qual a tinta acrílica é usada quase como uma aquarela, como o esverdeado Here Comes Your Man, ou em português, Aí Vem Seu Homem. Ambas expostas aqui. Leonilson irá usar essa técnica em muitas de suas pinturas de grandes dimensões, conferindo-lhes assim um aspecto de desenho. Na obra Sem Título, de 1989, exposta na parede à esquerda de quem entra na galeria, sobre a folha branca de 30 por 21 centímetros, está o desenho feito em tinta de caneta permanente e aquarela sobre o papel. Na parte superior, percebemos que há furos na folha, o que nos leva a crer
que se trata de uma página de caderno de desenho. No papel em branco, se destaca uma forma oval de fundo azul que pode parecer perdida, deslocada, pois é bastante pequena em relação à dimensão da folha. É como se o desenho pairasse solitário no fundo branco. Sobre a pequena forma ovalada azul, percebemos a figura de dois homens de perfil, um de frente para o outro. O desenho não traz detalhes do interior dos corpos, apenas seu contorno em preto e o interior em branco. O braço de um enlaça o corpo do outro, e vice-versa, e as mãos tocam nas nádegas. Seus pés estão encostados, formando uma única base unida pelos dedos, e o pênis de um se conecta ao do outro. Mas, por mais sugestiva que a ilustração possa parecer, ela não tem nada de explícito, devido à simplicidade dos traços e à falta de detalhes do desenho. As informações dos corpos ficam no campo da imaginação do observador. Um cabeçalho aparece em pequenas letras pretas na parte superior da obra: L, BRU, NOV 89. As letras se referem respectivamente à inicial do nome do artista, a cidade de Bruxelas e a data, novembro de 1989. Nesse desenho e em muitos outros, Leonilson escreve esse tipo de cabeçalho em que os nomes dos locais de realização das obras aparecem na mesma forma abreviada que é utilizada para designar cidades em agências de viagens e aeroportos. O tema do duplo é primordial na imagética gay, e Leonilson já havia se aproximado dele anteriormente. A partir de 1989, ele passa a explorá-lo de modo mais profundo e poético, tornando-se um motivo recorrente em sua obra e um poderoso índice queer de sua produção, como se vê nas obras nesta parede, tanto no ano de 1989, nesta sala, quanto no seguinte, em 1990. Os dois personagens masculinos aparecem em pares, espelhados, unidos por uma ponte ou por seu sexo, dentro da cabeça do outro, segurando relógios ou representados por objetos e construções. Em Sem Título, é a primeira vez em que o duplo aparece nu, com os sexos conectados em união carnal. Esse trabalho é o mais explicitamente queer do artista até então, constituindo-se um passo determinante para Leonilson em 1989. Ministério da Cultura apresenta MASP Acessibilidade. Leonilson, agora e as oportunidades. Curadoria: Adriano Pedrosa, com assistência de Teutônio. Acessibilidade: Ana Amaral, Daniela Rodrigues e Isarte Silva. Produção audiovisual e consultoria em acessibilidade: Mais Diferenças. Narração: Aldir Bento. Tradução e interpretação em Libras: Denis Pereira. Montagem audiovisual: Cabrel Escritório de Imagem. Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, 2024. Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal.